Hoje eu quero falar com vocês sobre os meus hábitos novos, sobre as minhas mudanças alimentares principalmente e, enfim, contar um pouquinho de como eu estou passando esse período e como eu estou me desafiando em alguns aspectos e mudando outros, até talvez para um bem maior, que eu pelo menos quero fazer um pouquinho do que eu acho que está ao meu alcance e me adaptar e me sentir bem, me desafiar, fazer coisas que, enfim, a princípio pareciam difíceis, mas que agora eu sei que eu vou conseguir e eu já estou conseguindo, na verdade, né? E uma delas, o principal, na verdade, é o fato de eu ter diminuído consideravelmente a minha ingestão de carne. Então agora o William virou vegetariano. Não, na verdade não. Eu diminui muito, mas eu não deixei de comer. Porém, eu diria que eu diminuí em torno de 70% até 80% o que eu consumo de carne. Então eu praticamente fui de um carnívoro comum que não tinha muito controle do que eu estava comendo, só ingeria, só comia, para uma pessoa que agora entende o que ele tá comendo, cada vez mais procura saber e acabou desenvolvendo uma conexão com o próprio alimento, que é uma das coisas que eu mais fico feliz, na verdade, de eu ter conseguido. Eu consegui me conectar um pouquinho com as coisas que eu tô comendo, um pouquinho com a minha alimentação, saber o que eu estou ingerindo, até quando eu não estou comendo tão bem, mas pelo menos eu tenho uma noção melhor do que é aquilo que está vindo para dentro do meu templo, do meu corpo, enfim, do meu tudo. E qual o ponto de eu, de repente, inventar tudo isso? Para mim começou muito com o choque da quarentena mesmo, já era uma coisa que eu queria, eu já tinha muita vontade de diminuir carne. O consumo do jeito que era, na verdade, das coisas que eu comia, era muito baseado no meu estilo de vida corrido. Como as coisas desaceleraram, como tudo, enfim, ficou um pouco mais pacato, o tempo acabou sendo o meu novo aliado, então eu tinha como experimentar muita coisa comigo mesmo. Então eu optei por não consumir do jeito que eu consumia as mesmas coisas, porque eu acho que mais do que tudo, para mim agora, está sendo um grande período de autoconhecimento. Então eu busquei me conhecer dessa maneira e entender até onde eu conseguia chegar, pelo menos nessas questões. Para muita gente pode ser uma coisa muito simples. De repente não quero mais comer carne, parei, virei vegetariano. Para mim é mais uma questão de experiência, porque eu gosto dos processos, eu gosto do desenvolver da coisa, então eu não gosto muito de saber direto o resultado daquilo. Eu gosto de ter a experiência de passar por toda essa trajetória, por entender. Se um dia, de repente, eu for virar vegetariano, quem sabe? Não é uma das minhas metas, mas não sei, mas eu vou querer curtir esse processo, não vou querer fazer ele tão radical assim, pelo menos no que eu considero radical. Então o que eu fiz foi simplesmente colocar o meu tempo naquilo. Então eu tenho feito pratos muito mais coloridos, pratos muito mais bonitos, entendido a importância de variar as coisas, dos grãos, das folhas mais escuras, das folhas mais claras, da massa, dos óleos, enfim, de muita coisa que eu realmente não tinha esse conhecimento antes. Eu simplesmente comia para que eu pudesse voltar ao trabalho rápido, ou que eu não tivesse um trabalho, a renda me permitia comer muito fora, então eu comia muito fora. E de fato, não tinha essa conexão com o alimento que eu tenho hoje. E isso é muito legal, você saber ali o que você está comendo, o gosto, o porquê, de onde veio, tentar fortalecer pequenos produtores, locais que eu, enfim, consiga ter o máximo de conexão que eu posso com isso, já que eu tenho tempo para isso. E eu criando esse hábito, logo ele vira rotina. E com o tempo, isso passa a não ser mais tão difícil, passa a ser só mais uma coisa que eu faço. E é mais ou menos nesse período que eu tô agora. Eu já não sinto mais dificuldade em tirar um alimento ou colocar outro. Eu simplesmente entendo mais ou menos o que eu preciso ter na alimentação e faço. Não penso tanto assim igual talvez eu pensaria antes. Virou rotina. E para não ficar só a minha opinião sobre a minha experiência com essas mudanças, eu resolvi entrevistar uma nutricionista. Eu mandei uma mensagem para a Júlia, uma nutricionista, uma profissional que eu gosto muito, e ela topou participar desse vídeo aqui comigo. A gente fez uma entrevista via Zoom e eu fiz algumas perguntas para ela, e muitas delas eu realmente vi que eu não sabia muito. E eu entendi a importância de você ter um profissional acompanhando essas suas decisões, para tudo não ser um grande freestyle, uma grande experimentação. Então, por isso eu quis trazer os conhecimentos dela para cá, para vocês, e assim a gente pode, enfim, ter um olhar profissional sobre todas essas minhas dúvidas atuais e essas minhas mudanças nessa nova fase. Então, vamos ouvir o que a gente conversou. Então, Ju, o que eu pensei? Eu pensei em trazer alguém
que entende sobre essas coisas todas que eu tô falando nesse vídeo, mas que pode, de repente, dizer se uma coisa que eu pensei é certa, se uma coisa que eu pensei é errada. E ter esse olhar realmente crítico, um olhar profissional, vai dar muito mais certeza para alguém que queira refletir e mudar, às vezes, os hábitos alimentares ou as coisas que ela costuma consumir no dia a dia, né? Que é muito do meu pensamento hoje em dia. Qual a sua visão sobre uma pessoa que, de repente, decidiu diminuir, diria que 70% do consumo de carne, por exemplo, igual eu, assim? O nutricionista, ele precisa entender de tudo, ele precisa experimentar de tudo, ele precisa, né, orientar o paciente de acordo com as decisões que ele tomar. Então, por exemplo, você chega no meu consultório e fala, eu quero reduzir 70% do meu consumo de carne. Eu vou falar, tudo bem, tranquilo, essa é uma decisão unicamente sua. O que a gente precisa ver, né? Seus exames pregressos, então saber como que tá a sua saúde, porque muito se fala, né? Vai parar de comer carne. Tenho medo de proteínas, ferro, zinco, vitamina B12. Meu Deus, sem tudo isso eu morro. O que acontece? Mas a gente vê muito onívoro, né? Que nós, os seres humanos que comem carne, né? Os onívoros, que também têm todas essas deficiências, mesmo comendo uma porrada de carne todos os dias. Então, assim, comer carne não significa que a sua B12 vai estar boa zona, que seu ferro vai estar bonzão, porque isso pode atrapalhar lá no intestino pode ter uma saúde intestinal, né, ruim, e você não está absorvendo tudo isso mesmo comendo carne. Então, o que precisa ver vai fazer essa transição, né? Tem que ver como que estão seus exames, né, antes de você parar de fazer essa retirada, antes de você fazer a retirada da carne, né, antes de você parar de comer a carne. Então, se você já tiver com uma anemia, se você já tiver com uma deficiência, isso tem que ser corrigido, né, porque se você tá comendo carne, já tá com a deficiência, na hora que parar, pode aprofundar essa deficiência. E também a orientação do como montar um prato vegetariano, né? Como fazer essas trocas, né? Como obter essas coisas, não só da suplementação, mas da alimentação, que a nutrição a gente trabalha com isso. Acho que tem até aquela pirâmide que a gente aprende desde a escolinha, que mostra a base da alimentação, aí depois... A gente não usa mais essa pirâmide. Nem existe mais isso. Ela era uma pirâmide que ela era dentro do guia alimentar antigo. Aí saiu um guia alimentar novo, que agora esse nosso novo guia alimentar para a população brasileira foi um guia que foi muito aclamado pelo mundo inteiro, pelos órgãos de saúde do mundo inteiro, de tão bom que é o nosso novo guia. A gente usa agora o esquema de alimentos in natura, alimentos minimamente processados e alimentos ultraprocessados. Eu queria contar para você primeiro os pontos que eu senti de melhora muito na minha vida e pontos que eu senti, por exemplo, quando eu deixava de fazer elas e ia lá um dia e comia um pedaço de bife grande, por exemplo. Melhora muito o meu sono, melhorou muito a minha disposição, melhorou muito a minha vontade de fazer as coisas, o meu humor. Quando você comia carne todos os dias, sua alimentação, ela tinha vegetais, ela tinha uma variedade grande, ou você buscou essa variedade maior depois que você parou a carne para, de fato, ter um prato composto e melhorar essa ingestão de nutrientes? Então, melhorou em alguns aspectos, sim. Eu já comia relativamente bem. Acontece muito isso. A pessoa tem muita questão com a digestão de proteína animal, principalmente. Se a gente não tem uma saúde intestinal e uma digestão boa, tudo piora. Tudo começa no nosso intestino. Então, a sua energia ela vai cair, a absorção de nutrientes ela vai cair, a sua frequência de ir no banheiro vai ficar toda desregulada, todo o humor vai ficar desregulado, a qualidade do sono vai desregular. Tudo vai alterar, seus hormônios de fome e saciedade, então a fome e saciedade começa a alterar ao longo do dia. Na hora que a gente tira alguma coisa que está atrapalhando muito na digestão, a gente tem uma melhora de tudo isso. Provavelmente você não digere muito bem a carne vermelha, né? Ou carne de porco, ou carne de proteína animal. E a inflamação intestinal, ela diminui horrores. Existem estudos, assim, comprovando que se a pessoa tem pelo menos 1 a 2 dias na semana de uma alimentação totalmente vegetariana, que consome proteína só de base vegetal, a inflamação intestinal, ela melhora muito. Se você melhora a inflamação intestinal, isso também melhora. Inflamação do fígado, melhora a inflamação coronariana, então diminui doenças cardiovasculares. Só de você parar 1 a 2 vezes por semana de comer a carne. E também acontece ao contrário, tá, William? Às vezes você fez essa transição, você viu que sua digestão melhorou
Mas pode ser que daqui a pouco você comece a digerir mal os grãos. É muito comum isso. E daí começa a ter mais gases, mais flatulência ao longo dos dias, porque mais grão, mais leguminosa, aquilo fermenta muito mais também. Aí é legal entrar com chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de hortelã, tudo isso depois do almoço para ajudar nessa digestão. E Gil, acho que tem um último ponto só que eu queria levantar de conversa aqui, que é o lance da industrialização. Como, por exemplo, de 50, 70 anos para cá, a gente teve uma mudança completa no mundo, assim, tanto de fabricação de automóveis, de peças, de uso do plástico, enfim, muitas das coisas que a gente usa hoje não surgiram há mais de 100 anos, surgiram há muito pouco tempo. E junto com isso, doenças que muitas delas vieram como alimentos também, coisas que a gente começou a consumir porque falavam pra gente que era bom, falavam isso, não sei o quê, os próprios fast foods, o tanto de obesidade que isso traz. É tudo comprovado e ainda assim a gente hesita em querer mudar, em não consumir. Então eu queria levantar só um pouco esse debate de como essas doenças surgiram tão pesadas nos últimos anos e como elas estão afetando a gente agora, não quando eles foram criados. Essa mudança da indústria chama inclusive food design, que é a indústria mudando de acordo com a procura do consumidor. Eu vejo a indústria hoje mudando as suas coisas por uma questão de competição de mercado mesmo. Antes era a 5ª causa de morte no mundo, a obesidade. Eu acho que agora está em 2ª. A gente pode ver que é algo a se conversar, né? A qualidade da alimentação é algo a se conversar. E sim, foi a industrialização, foram os fast foods, o trabalho, né? Então o trabalho você tem que ser cada vez mais produtivo, você tem que ser cada vez mais... Então, como que a gente é produtivo? Dorme 8 horas por noite, cuida de filho, cuida de casa, faz tudo, cozinha, sai pra caminhar com os... Não tem como, né? Não tem como. Aí assim, tudo na nossa volta, no nosso ambiente, já evolui, né? Já contribui para você ter uma obesidade, ganhar peso e tudo mais, ter um ambiente inflamatório. Daí vem mais as comidas prontas. Ai, meu Deus, é um prato pronto, olha que fácil, isso facilita a minha vida, eu não preciso sair daqui e cozinhar. Eu posso me preocupar com o que realmente importa, que é o meu trabalho. Daí tem uma perda também de valores das pessoas, né? Sim. Será que o que realmente importa é o trabalho? Né? O dinheiro é muito bom, claro, importa, né? Porque senão você não teria como comprar a comida. Como que você vai estar daqui 20 anos, né? Será que você vai estar aqui? Ou será que alguma coisa já vai ter acontecido no meio desse caminho? E nosso pensamento é muito curto prazo também com tudo isso, né? Com tudo, né? E com rede social piorou ainda mais, né? A comida, a alimentação saudável, a gente tem que pensar em coisas a longo prazo. Satisfação a longo prazo, não é satisfação a curto prazo, são coisas diferentes, né? Quando a gente pensa em só comer coisas, em fast food, coisas gostosas que só estimulam o nosso paladar, muita gordura, muito açúcar, né? Muita fritura, a gente pensa no curto prazo, a gente quer a satisfação agora, para ontem, porque... né, tudo que você tem agora é resposta, você entra no Google, você acha a resposta, tudo que você tem para ontem, por que a alimentação não tem que ser para ontem também? Aí a gente esquece que a gente tem que pensar na satisfação a longo prazo, né, que é se você vai estar aqui podendo pesquisar no Google daqui 20 anos. Agora você entendeu um pouquinho mais do porquê que eu acho que é importante ter um acompanhamento de um profissional, certo? Por enquanto eu estou aqui na luta, tem 2 livros que eu vou pegar para vocês, então ali... que agora eu estou lendo e aprendendo novas receitas e entendendo muito mais detalhadamente sobre os tipos de alimentos de uma alimentação vegetariana. Peraí que eu vou pegar. Um deles é esse aqui, ó, Alimentação Sem Carne. Nesse livro tem tantos detalhes, cara, tem muitos detalhes sobre os tipos de alimentação, o porquê, os grupos, o quanto é indicado você ingerir de cada coisa. E o outro que eu achei foi esse aqui, ó, Simples e Sublime. Culinária vegetariana para a vida moderna, ou seja, são receitas rápidas para se fazer, receitas que não demandam uma super mega estratégia e você consegue fazer elas tranquilos em casa, com poucos ingredientes, com ingredientes que geralmente a gente tem. E cara, é muito legal você saber o que você está ingerindo, você saber os benefícios disso. No meu caso, a disposição melhorou muito. O inchaço que eu tinha muito no estômago melhorou demais, então agora eu me sinto mais leve, me sinto mais disposto para fazer muita coisa e me desafiar em outros aspectos, como um dos desafios que eu tenho feito agora, que é tomar banhos com água fria.
Mas isso vai ser um tema para outra conversa em outro vídeo. Um vídeo só sobre isso, porque eu tô sentindo também vários benefícios disso. E, enfim, tá sendo muito legal. E agora o sol começou a entrar na minha cara e eu acho que eu concluí bem minha ideia. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.